Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que a paz e a alegria do Senhor estejam conduzindo e dando frutos, esses frutos, na nossa formação inicial. Estamos hoje no 20º vídeo. E o assunto de hoje é muito prático. Porque vai falar muito, se Deus quiser, né? Se eu me deixar conduzir pelo Espírito Santo, nós vamos conversar sobre coisas muito concretas da vida que os leigos levam no mundo torto, errado, cheio de trevas e mentiras e enganação, tendo que caminhar retamente. O título deste vídeo é Caminhar retamente por caminhos tortuosos. Então, depois de termos feito a nossa consagração ao Espírito Santo, começamos o nosso momento formativo. Gostaria de começar colocando para vocês o que nós vamos entender por caminho reto e por caminhos tortuosos. Nós podemos dizer que a vida religiosa, a vida dos consagrados religiosos, os que vivem numa vida comunitária, congregacional, é uma vida que faz parte de um caminho reto. Por quê? Porque na vida religiosa existem alguns elementos que a caracterizam e que favorecem aos religiosos caminhar por um caminho de muito pouco tropeço, um caminho reto, um caminho já determinado pelas leis que organizam a vida comunitária através das regras da vida religiosa. Agora, o que são os caminhos tortuosos? São esses adotados pelos mundanos, pelos cristãos que vivem como pagãos que são pagãos mesmo, e vão vivendo aos trancos e barrancos, absorvendo tudo que de desonesto, de falso, de mentiroso, de sedução existe por aí no mundo. E é exatamente nesse lugar que o leigo tem que se santificar. Vejam, eu participei, vivi muitos anos, 38 anos, numa congregação religiosa seríssima, muito séria, graças a Deus. Essa me deu uma estrutura de personalidade muito séria, muito forte. Graças a Deus. E por isso, a partir desse ponto de vista que eu tenho, eu vou dizer para vocês o quanto eu valorizo a vida dos religiosos. Mas não posso deixar de valorizar e muito a vida dos leigos, a vida de vocês, meus queridos filhos, que têm um projeto de santidade, de construção de santidade, em abertura para a graça de Deus, num mundo que não quer saber de santos. Pelo contrário, quanto mais demônios, mais o mundo vai ficar satisfeito. Mas o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desses dois caminhos? O livro dos Salmos abre com, naturalmente, o Salmo 1. E este salmo apresenta, dá a tônica de todos os salmos, os 150 salmos,
porque ele estabelece as características e as consequências daqueles que querem caminhar pelos caminhos de Deus e aqueles que querem caminhar pelos caminhos do mundo. Então, gostaria de comentar um pouquinho com vocês este Salmo primeiro, Salmo 1, que vai apresentar o caminho dos pecadores, o caminho dos mundanos e o caminho dos corretos, o caminho dos justos, o caminho dos santos, que são o caminho dos homens de Deus. Diz assim o Salmo, apresentando o caminho próprio daqueles que querem seguir a Deus com uma forte decisão, que fazem do programa de Deus, do reino de Deus, a sua norma de vida. Feliz o homem que não procede, não age conforme o conselho dos ímpios, dos pagãos, não trilha o caminho dos pecadores e nem se assenta entre os escarnecedores. Eu acho essa palavra escarnecedores, uma palavra muito forte. São aqueles que zombam de Deus e zombam de nós, que queremos e temos um projeto de santidade de vida, mergulhados num mundo que nos rejeita radicalmente. Ora, com muita visibilidade, essa rejeição, ora com muita sutileza, com muito disfarce, né? Com muita enganação. A palavra do Senhor nos chama de felizes. Somos felizes. Quando alguém chamar você de você é muito beato, diga, olha, você está fazendo para mim o maior elogio, porque beato significa feliz. E eu sou feliz sim por ser de Deus e querer ser fiel ao projeto de Deus, ao projeto do reino que Jesus veio instalar neste mundo. Não tenho do que me arrepender. Feliz o homem que não age, olha bem, que não escuta os conselhos dos ímpios, que não caminha no caminho dos ímpios e nem se assenta na roda dos zombadores. Não faz parte daquelas conversas que debocham das coisas de Deus. Feliz aquele, continua o salmista, que se compraz, que sente prazer no serviço do Senhor e medita a lei deste Senhor dia e noite. Vejam, o caminho reto. Não sigo o conselho que o mundo dá, não caminho nos caminhos largos que o mundo me propõe, não me junto, não me congrego, não me junto com pessoas que não partilham da minha fé, mas se comprazem, se realizam, se alegram, se felicitam porque servem ao Senhor. E servem ao Senhor porque são conduzidos pela lei do Senhor, que é o objeto da sua meditação. Agora o salmista, depois desses 2 primeiros versículos, vai descrever a consequência de uma vida assim. Ele, este homem feliz que caminha nos caminhos retos, é como a árvore plantada na margem das águas correntes, não de águas paradas, que junta bicho, que cria vermes, que cria uma situação ruim para a saúde. Água corrente, água pura, água de fonte. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes de um rio. Dá fruto na época própria. Sua folhagem
não murchará jamais. Tudo que empreende, prospera. Olha só. Claro que o mundo, olhando para nós, vai se sentir profundamente agredido, embora nós não sejamos agressores, mas a nossa maneira de viver agride os valores daqueles que estão no mundo. Valores não, contravalores, porque estão na contramão dos nossos princípios evangélicos. Nós seremos semelhantes a esta árvore que produz frutos. Nós podemos nem querer, podemos nem ver os frutos que nós produzimos, o tanto de frutos que nós produzimos. Mas certamente o bem, gente, o bem feito com tenacidade, com perseverança, mesmo enfrentando provações, é claro que ele produz frutos e frutos que permanecem na época certa. A nossa folhagem não vai murchar. Mesmo, diz outro salmo, mesmo com seus cabelos brancos, ainda continuam a dar frutos. Tudo que empreende, prospera. Não do jeito do mundo, claro. Nós não estamos atrás de uma prosperidade material e econômica. Precisamos do dinheiro, mas os nossos empreendimentos, as nossas iniciativas não são visando o dinheiro. Pelo contrário, são visando a continuidade do nosso projeto pastoral, do nosso projeto carismático que Deus nos concedeu. Desenvolver para a glória da igreja, para a glória do nome de Deus. Continua o salmo. Os ímpios, os pagãos, não são assim. Mas são como a palha que o vento leva. Olha a diferença. O homem correto, que tem que caminhar com os pés em caminhos tortuosos, são semelhantes a árvores. E a árvore é consistente, porque ela tem raiz profunda, ainda mais plantada à beira de águas correntes. A árvore tem uma consistência própria. Os maus, o salmista chama de palha que o vento leva, sem consistência nenhuma, frágil. Embora o mundo queira passar para nós uma imagem de solidez, de grandeza, de poder, mas é palha que o vento leva. Tantos projetos, tantos programas, palha que o vento leva. Por isso, esses que caminham por caminhos tortuosos e são, de fato, pessoas que optaram por esta vida torta, por esta vida errada, por esta vida fora dos caminhos de Deus, não suportarão o juízo de Deus. Nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. Não aguentam participar de um grupo de oração. Não aguentam se sentar e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos coloca cara a cara com a vida que nós levamos. A palavra de Deus é um filtro. É um filtro. Um santo e bendito filtro que faz emergir, faz vir à tona as coisas que na nossa vida tem que mudar. E as pessoas que não querem mudar, que estão bem adaptadas, que estão bem colocadas neste mundo pagão, vivendo como pagão, não querem, não suportam ouvir a palavra de Deus. O Senhor vela pelo caminho dos justos. Deus está aí de olho. Deus está vendo o esforço que nós fazemos para sermos santos num mundo que nos rodeia com as suas seduções. Ao passo
que o caminho dos ímpios leva à perdição. Olha, não está falando que é Deus que manda os ímpios para a perdição. Não. É o caminho, é o próprio caminho que os pagãos escolheram que vai levá-los à perdição. Então agora, depois disso, que eu espero ser uma motivação não só para mim, mas para vocês, nós vamos desenvolver alguns princípios que podem nortear muito bem a nossa decisão. Eu quero mesmo ser mais sólida nos meus princípios cristãos. Eu quero mesmo viver uma vida de maior intimidade com Deus, de maior serviço à igreja, à comunidade, de mais inserção responsável no reino de Deus. Eu quero isso. Então, esses princípios começam pelo seguinte: a santidade consiste na perfeição da caridade. Isto é, quanto mais eu me exercito no amor fraterno, mais Deus vai construindo em mim a santidade. O nosso investimento na prática da caridade já é uma graça de Deus. É Deus que nos dá esta graça. Mas a santidade, que consiste na perfeição do amor fraterno, é algo que acontece dentro. Se passa, é uma decisão interior que eu tenho que tomar. E tomo. Mas, embora seja uma decisão interior, por nós vivermos no mundo cheio de trevas, a gente poderia pensar assim, mas é possível eu viver a caridade exigente num mundo que vai ao contrário da caridade? O mundo é regido pelo egoísmo. É cada um por si. Não é Deus por todos, não. É cada um por si. No mundo onde cada um é por si, Deus não é por todos. É possível, então, eu desenvolver este projeto de santidade pela prática da caridade num mundo tão pagão, num mundo que me apresenta condições exteriores extremamente imperfeitas? É possível isso? Nós vamos dizer que sim. Se não fosse assim, Deus não teria deixado para nós aquele mandamento, aquela expressão da sua vontade: sede santos, porque eu sou santo. Então vamos apresentar dois instrumentos para a santificação, especialmente da vida laical. O primeiro instrumento de santificação nós chamaremos de atos intensos, que é o contrário de atos frouxos, atos sem consistência, atos que não permanecem, decisões que eu tomo hoje e amanhã eu já estou fora disso totalmente. Então, em primeiro lugar, a santidade exige que eu tome uma decisão de praticar intensamente atos de virtude, atos virtuosos. O que são atos intensos que eu tenho que praticar? São aqueles atos que fazemos e que têm como consequência
nos fazer crescer nas virtudes. As coisas que eu faço e que fazem as virtudes crescerem em mim. São os atos que Deus, são os atos que acontecem, por exemplo, diante das provações da vida, que Deus dispõe para nós com o maior amor. Porque provação nos faz crescer. Sofrimento nos fortalece. E quando nós empenhamos o melhor de nós para vivermos, superarmos essas provações, esses sofrimentos, essas contrariedades e contradições que o mundo nos oferece, nós sabemos que, através destes atos, nós estamos construindo, pela graça de Deus, uma vida de santidade. Então, quais poderiam ser esses atos? Por exemplo, dar esmola, manter uma obra de caridade, ajudar a manter uma obra de caridade. Por exemplo, confessar-se pelo menos uma vez por mês. Ah, mas meu Deus do céu, eu tenho uma dificuldade tremenda para confessar. Pois é, uma boa ocasião. Faça esse exercício de se apresentar diante do sacerdote, um exercício de humildade. Você está diante de um sacramento de cura interior. Quantas pessoas hoje correm para lá, correm para cá, ao menor sinal de que ali vai haver uma oração de cura, lá também vai haver, e vive de galho em galho. Gente, Deus deixou para nós instrumentos de cura interior maravilhosos, ao alcance da nossa mão, na hora em que a gente quiser. Um deles é o sacramento da confissão. O outro é o sacramento da Eucaristia. O outro é a palavra de Deus, que é um sacramental. O estudo do catecismo é um sacramental, cura a nossa alma. Um outro ato intenso que eu posso, por exemplo, eu vou escolher um dia da semana em que eu não vou assistir televisão. Vou fazer jejum de televisão. Vou me dedicar a alguma obra, vou pôr a mão na massa em alguma obra, conforme o Espírito Santo me inspirar. Um outro tipo de ato intenso que fortalece, que faz crescer as virtudes que me santificam é, por exemplo, eu me contentar com coisas simples, com comidas menos sofisticadas. É eu me forçar a comer o que eu não gosto, a me abster daquilo que eu gosto. Gente, se vocês estão nas mãos do Espírito Santo, Ele conduzirá você nesse ato intenso que Ele quer usar como instrumento para a sua santificação. Ainda dentro desse assunto, uma coisa que nos faz intensos nas coisas que fazemos pelo reino de Deus é aquilo que nós vamos chamar de academia espiritual, já que está tão em moda as tais de academias, né? Para bombar o corpo das pessoas, para colocar, para malhar, para ganhar músculo, enfim. Existe também uma academia espiritual, né? Que você não precisa pagar nada, que você não precisa de aparelhos, comprar aparelhos, você não precisa muitas vezes sair de casa. Que essa academia espiritual, ela
Onde você mora é no lugar onde você trabalha. Ali, você pode transformar naquele ambiente numa academia espiritual. Onde você vai fazer exercícios de musculação, entre aspas, espiritual. Você vai treinar, vai fortalecer a musculatura, por exemplo, da paciência. Como é que eu faço para ganhar musculatura, por exemplo, nas pernas? Exercitando, não é? Exercitando, fazendo alongamentos, me exercitando em aparelhos que oferecem resistência. Vai pensando nessas coisas que são da nossa vivência e transfira para o mundo espiritual. Por exemplo, fortalecer o músculo da paciência, como eu já disse, da oração contínua ao longo do dia. Fortalecer o músculo da renúncia aos meus gostos pessoais. Fortalecer a musculatura da caridade, que sabe calar, que sabe perdoar, que sabe oferecer. Tudo isso, minha gente, é uma dádiva do céu. Está ao nosso alcance. Quantos de nós vamos nos tirar fora? Quantas pessoas estão preocupadas com seu corpo, se aperfeiçoam no seu físico? Isso não é ruim, não. Se não há exagero, não é ruim, é coisa boa. Se não houver exagero. Mas se esquecem de que ela não é apenas corpo. Ela não é um monte de ossos e carne, músculo e pele e órgãos. Ela não é isso só. Ela é um ser psíquico, é um ser emocional e, sobretudo, ela tem uma alma, ela tem um espírito que tem que ser cultivado, tem que ser curado, tem que ser exercitado. E o exercício espiritual é a prática através de atos intensos das virtudes. Qual é o segundo instrumento para a santificação laical? Essa é muito prática. Aliás, hoje, na missa celebrada pelo Padre Luiz Orionita, ele falava sobre isso, sobre a cruz que cada um de nós temos que carregar. Mas, se eu não tenho noção de que a minha cruz é uma parte daquela que Jesus carregou, eu não vou querer carregar cruz nenhuma. Quando ela se me apresentar, eu vou dizer não. E durante a prática do Padre Luiz, me veio um pensamento na cabeça. Pensamento seguinte: a cruz de Jesus condensou todas as cruzes do mundo, de todos os tempos, de todas as pessoas. A cruz de Cristo acumulou em si mesma as cruzes de toda a humanidade, de todo o tempo e lugar. Pesou e muito sobre as costas do nosso Redentor. O que nós temos que fazer? Apenas nos oferecer como verdadeiros sirineus para ajudar Jesus, para diminuir o peso, pelo menos, da cruz de Jesus, carregando nós a nossa cruz. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Qual é uma cruz própria e muito pesada que o leigo carrega? Sobretudo o leigo casado. O que eu vou falar aqui pode escandalizar, mas não tem problema não.
Não sou eu que estou falando. Eu estou me fundamentando em duas passagens de São Paulo apóstolo. A cruz da tribulação da carne. Vamos lá, o primeiro texto. Eu vou pegar essa toalhinha e botar aqui porque a minha cruz é de metal e ela arranha na mesa e faz barulho. Acho que eu faço mais barulho do que a cruz. Então vamos lá. Vamos pegar a carta aos Efésios, capítulo 5, versículos... começando do versículo 22. São Paulo vai falar sobre a família, sobre o marido e sobre a esposa. As mulheres... Não, vamos começar do versículo 21. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Não é só a mulher submissa ao marido e não é só o marido submisso à mulher. Sim, está aqui. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Gente, esta palavrinha, submissão, submeter-se, submetei-vos, não cheira bem para o mundo, não é bem aceita pelos pagãos. Por quê? Porque nesses caminhos tortuosos, por onde nós temos que caminhar corretamente, retamente, esses caminhos tortuosos lutam pelo contrário desta palavra submissão. Pregam a insurreição, pregam a autonomia, a independência, a libertação, né? Nós chegamos num ponto tal desta filosofia de vida que o mundo propõe, em que as mulheres querem ter filhos dispensando o marido. Não. Eu vou lá no banco de esperma e faço como é que fala? Uma inseminação. Vou ser mãe sem precisar ter marido para me amolar. Olha lá. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar, pela palavra, aquela que ele purifica pelo banho da água, pelo batismo. Ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à igreja. Cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. Lindo esse texto da vida familiar, da vida relacional entre homem e mulher no matrimônio cristão. Mas fácil? Tanto não é fácil que na primeira carta
aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 28, depois que São Paulo vai estabelecer um paralelo entre os casados e os não casados, ele chega a dizer o seguinte, no versículo 28. Se, porém, casares, não estarás pecando. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. E eu gostaria de poupar-vos disso. Tribulações próprios da vida matrimonial. Da vida a dois. Cruz. Nós podemos dizer que a vida laical corresponde perfeitamente àquele caminho estreito que Jesus falou, mas que vai levar para o céu. É um caminho estreito. E para que eu apresentei apenas a tribulação da carne, porque o resto é consequência. Quais são as cruzes, além desta que é muito pesada, cruzes que participam diretamente da paixão de Cristo, que um leigo deve carregar? Por exemplo, viver neste mundo caótico, cheio de desilusões pelas coisas da terra. E de fato, vejam se não é assim. Quanta desilusão! Nós que pensávamos que tal situação agora vai, de repente, tudo vem água abaixo. Separações, resistências, demoras para absorver as coisas que deveriam ser absorvidas, frustrações, aguentar as imperfeições daqueles com quem nós convivemos e que são muitas vezes sangue do nosso sangue, imperfeições, limitações, defeitos, pecados, resistências, revoltas, agressões. Tudo isso pesa. Tudo isso é uma cruz muito pesada. Mas são os caminhos tortuosos que nós temos que trilhar, mantendo a nossa retidão, mantendo o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, aonde eu quero chegar. E faço para terminar uma pergunta. Afinal, diante de todo esse quadro, os leigos podem ou não almejar a serem santos? Vamos ao compromisso desta semana. Ao longo desta semana, procure se observar, autoobservação. Observar seus comportamentos, suas palavras, suas reações, suas decisões. Que exercício de musculação lhe foi exigido pelo divino fisioterapeuta Jesus no caminho da santidade? Que exercício de musculação você teve que praticar na academia espiritual de Jesus? Isto é para ser escrito e facilitar a partilha. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.